A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos com o nosso momento de reflexão, um pouquinho atrasados hoje, mas estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. E eu tenho certeza que mediante o decorrer desse vídeo, o Senhor falará ao teu coração. Ele mostrará para você algumas coisas em que nós temos que mudar, em que nós temos que acatar, em que nós temos que tomar algumas providências para que a nossa história venha a ser mudada. E mesmo antes que eu leia aqui a palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você está? O que tem acontecido na tua vida que muitas vezes não tem te deixado você deslanchar? O que você tem falado, ou muitas vezes até pronunciado, para amigos, parentes, tudo aquilo em que você acha que é só você que está passando? Como que está o teu relacionamento com Deus? E as condições que você está atravessando hoje, você responsabiliza quem? Essas perguntas que eu estou te fazendo, eu vou te responder no decorrer da palavra. E quando eu estudava essa palavra, Deus perguntava para mim, como é que eu estava? Como é que eu estou? Como que o meu emocional está? E tudo aquilo em que, no decorrer da vida, dos dias, das semanas que se decorrem, como que nós analisamos a nós mesmos? Você já parou para pensar que muitas vezes nós precisamos nos analisar, nós precisamos tomar algumas atitudes nas quais nós vamos romper com algumas coisas nas quais nós temos feito no cotidiano. E estamos tão acostumados a fazer essas coisas que nós não percebemos se nós estamos avançando, se nós estamos retrocedendo ou se nós estamos parados. E mediante toda essa situação que muitas vezes é desconhecida por nós, vale eu ressaltar isso, nós atrasamos muitas coisas. Porque a nossa vida real, não é como um filme de Hollywood, onde tem um início, muitas vezes desastroso, no decorrer do roteiro, a situação muda e no final são felizes para sempre. A nossa felicidade não é somente para sempre. A nossa felicidade é hoje, é agora. E quando você não está feliz, você não faz ninguém feliz. Quando você não está bem resolvido com você mesmo, você não resolve as coisas com as pessoas. Quando você não está alegre, você não consegue alegrar a vida das pessoas. E quando tudo isso se resume em você e em mim, nós achamos que nada está bom, nada é bom e que vamos deixar assim para ver como é que fica. E aí eu falo para você que você está muito errado em toda esta questão de tudo aquilo que você tem vivido, tem pensado, tem falado, porque tudo em que nós fazemos tem que ser de uma outra forma. A nossa atitude conta muito. Ah, com quem? Com os meus amigos? Não, com você. Você já se pegou, você te repreendendo, você mesmo por algo que você fez? E você se achou ridícula? Nossa, eu poderia ter feito diferente. Mas por que não fiz? Eu te respondo, porque você não quis. Porque a palavra, ela é muito clara, que aquilo que nós falamos, nós somos.
As nossas atitudes diz a respeito do nosso caráter, da nossa condição, da nossa fidelidade, primeiramente com quem? Com Deus, o Criador de tudo e de todos, inclusive de mim e de você. Tem gente que ama falar, eu estou mal, hoje não está bem, porque foi meu primo, porque foi o sogro, porque foi a sogra, porque foi a firma, porque foi... Eu não estou bem. Quando eu não estou bem, não quero conversa, eu não quero falar, eu não quero conversar, eu não quero... A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós falamos, nós somos. E quando você relata que você não está bem, você não está mal, todas as pessoas à tua volta que estiverem para te aconselhar, com certeza, por olhar você dessa forma, não te trarão na medida o conselho necessário para resolver teu problema. E aquilo que você está sentindo que é um problema, você vai complicar um pouquinho mais, porque o José fala isso, a Maria fala aquilo, o João fala outra coisa, minha mãe acha isso, meu pai quer aquilo, e você? O que você está fazendo no meio de toda essa fala? Eu venho relatar para você que tudo isso só vai ocasionar para você mais dor, mais problema, mais falta de posicionamento, mais falta de decisão, mais falta de fé, mais falta de crer em Deus, mais falta de saber que Deus te escolheu para fazer a diferença. E vou te explicar na palavra já isso. E terceirizar a dor não resolve nada. Você tentar passar para o próximo, ou para o teu irmão, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, não resolve nada. Quantas pessoas falam, aquela firma é boa, mas aquele chefe, aquela firma é ruim, só fico lá por causa do chefe. Então, se você analisar a tua vida, você está chegando a uma conclusão que nada te agrada, nada tá bom. Se tá sol, se tá frio. Se falam, se não falam, porque não falam. E o problema não está nas pessoas, não está no dia, não está na atmosfera onde você vive, no chão que você pisa. O problema está em você. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez com uma idoneidade para acertarmos. A palavra de Deus fala isso. Dentro de nós foi colocado um caráter, porque a palavra fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. O caráter dele inspirado nele, com a alma que ele nos colocou, para nós determinarmos que somos do Senhor, que temos a certeza daquilo que fazemos. Nós não somos pessoas que ficamos de um lado para o outro, andando em círculos, sem saber para onde vai, onde quer chegar. Mas muitas vezes as pessoas nos olham e nos considera quando você fala, não estou bem, eu estou mal, porque nada para mim dá certo, porque para mim tudo é perdido, tudo é encardido. Você está falando da pessoa, a única pessoa que Deus fez, única, que foi você. Só você tem seu nome, só você tem suas características, só eu tenho as minhas características. Então, pare de trazer essa condição aonde você influencia as pessoas aonde você está. Aonde você traz muitas vezes, sem querer, uma condição de trazer uma situação que vai ficar apática. Então seja responsável. Assuma teu papel. Se não está bem, guarde com você. Vai falar com o teu Deus no teu quarto fechado, cerrado, em silêncio, em secreto. Procure uma pessoa da tua confiança. Procure um pastor, um amigo. Mas pare de cogitar, ficar para lá e para cá. Porque Deus não suporta murmuração. Deus não suporta. Cada vez que nós falamos, nós murmuramos, nós voltamos para o final da fila. E hoje, nessa época onde tudo é visto, a gente olha tantas coisas desagradáveis na mídia. A gente vê tantos status onde pessoas estão mostrando
a maravilha que está vivendo, mas na realidade não é nada disso. A palavra de Deus diz que os olhos é brilho da alma. E quando nós olhamos para determinadas pessoas, nós vemos que as pessoas estão amarguradas, tristes, abandonadas de si próprias. Não é abandonada de pessoas. Quantas pessoas nesse momento estão aglomeradas, estão nos shoppings, estão em festa, estão aí em eventos, mas estão solitárias, estão só, porque está doente da alma, amargurada, porque não consegue solucionar a sua vida real e vive a vida dos outros, vive o status dos outros, vive o que os outros têm, porque fulano tem, eu não tenho, porque minha mãe faz, a mãe da menina lá, da minha amiguinha faz, para mim não faz, porque meu marido não faz para mim, mas o esposo da minha amiga faz, e você começa a se comparar, se miserizar, você começa a terceirizar e vai nos ar da vida. E daí chega para Deus e fala: o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, o Senhor não quer que eu seja abençoado. Eu quero te lembrar algo. Tudo que Deus fez, Ele fez para mim e para você. Tudo que Ele fez de mais bonito foi para chamar a tua atenção. O canto do pássaro, uma borboleta que voa, um cachorrinho que late, uma natureza, a chuva que cai, a noite que vem, a madrugada que se ecoa. Ele fez para que você ficasse admirado das obras que Ele fez. Mas nós, nessa engrenagem desenfreada e muitas vezes deslubrificada, ringindo, sabe quando bate metal com metal? Você sai aí alargando toda essa amargura por todo lugar onde você passa e por onde você convive. E eu te pergunto, como você está? A palavra nos posiciona que tudo aquilo que nos faz mal, nós temos que descartar. A palavra também diz que quem não é por você é contra você, mas você teima em estar com quem não é por você. Você muitas vezes já foi até frustrado por algumas pessoas, mas continua ali na mesma tecla, batendo, batendo, batendo. E eu te pergunto, aonde vai parar essa situação? Nós temos que ser responsáveis pela nossa vida, pela minha vida. Eu respondo pela minha vida. Mesmo sendo casada, mesmo sendo pastora, eu respondo pela minha vida, primeiramente perante Deus, depois perante as pessoas. Porque o Senhor fala que nós daremos conta de tudo aquilo que éramos para fazer e não fazemos. E o que eu fico mais impressionada, que nós fazemos com nós mesmos, nós nos miserizamos e declaramos que ninguém ama, porque nesse mundo não tem ninguém, não tem lugar para mim, aí eu quero morrer, porque se eu morrer eu vou acabar, porque daí ninguém vai ter preocupação. O Senhor está dizendo, a tua vida precisa mudar. E a responsabilidade desta vida, minha e sua, não está somente na mão de Deus, porque tudo que Ele tinha que fazer, Ele fez. Tudo que Ele podia falar, Ele já falou, Ele deixou. Ele expôs o amor dele através do seu filho morrendo naquela cruz. E Ele nos deixou um Espírito Santo do nosso lado para nos conduzir, para que tudo aquilo que nós fizermos ou falarmos que não seja do agrado dele, nos aponte para que não venhamos errar novamente. Mas nós, na consequência de erros, um erro após outro erro, nós damos continuidade. E quando nós nos achamos, eu quero gritar mesmo, eu quero falar mesmo, eu quero fazer mesmo, porque eu me chamo tal. E Deus está te perguntando, falar o quê? Se eu te dei tudo, eu coloquei tudo, eu te ponho na palma da minha mão. E se você está vivo, porque eu determinei que você vivesse. E esta palavra que o Senhor traz para nós hoje é para nos colocar que nós temos uma responsabilidade com quem? Primeiramente com Deus. Com aquilo que Ele te manda fazer. Com aquilo que Ele te ordena a fazer. Com a oração
que ele tem dito para você: eis que eu me deixo ser achado por vós quando me buscares de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus de todo o teu coração? Essa vida de medo que você está, muitas vezes, de avançar, medo de crescer, medo de saber que tudo na nossa vida é uma escala, tudo é um processo. Você está no processo, eu estou no processo. Deus vai fazer acontecer no momento que Ele quiser. Não será da nossa forma, será da forma dEle. Não será da nossa maneira, será da maneira dEle. Porque está tudo pronto. E se não chegou ainda, porque muitas coisas dentro de nós tem que melhorar. E aquela ladainha: ah, Senhor, eu não aguento, eu não quero. O Senhor está nesta noite alertando a nós que quando nós fazemos aquilo que não é agradável, a repetição de palavra para Deus não trará nossa bênção para perto, mas nos levará para mais longe. E quanto mais nós vivemos nessa incredulidade, vamos colocar assim, nós não receberemos aquilo que nós estamos esperando há tanto tempo. Porque se Deus é o dono do mundo, raciocina comigo, se Ele é o dono do mundo, é dono de tudo, Ele sabe o dia e a hora que tudo vai chegar na tua mão. Ele sabe que aquela família que você tanto ora, Deus trará solução para ela. Aquela enfermidade que você tanto ora, chegará na hora certa. Se nós estamos aprendendo algumas coisas, é porque nós temos que estar nesse processo, e nesse processo não se pula etapa. Deus não pulou etapa nenhuma do filho dele. Quando ele disse ao pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ele se voltou de costa, ele se calou. E Jesus teve que entender que aquilo que ele tinha que fazer foi feito, sem resmungar, sem nenhuma murmuração. Mas nós reclamamos por tudo, pela comida, pela roupa, pela casa, pelo filho, pelo cachorro, com tudo, implicamos com tudo. Nada, há uma amargura, há um fel. E tudo que Deus quer é que o seu coração se torne em alegria, em paz, harmonia, que são as obras que Ele deixou para mim e para você. E quando Ele te dá uma ordem, é para você cumprir. Se Ele mandou esperar, espere. Não faça, não ponha a tua mão, não porás a mão naquilo que não é devido. A palavra nos alerta. E eu quero aqui falar da responsabilidade de assumir e aceitar o erro. É o que eu vou ler agora. Eu vou ler em 1 Samuel 13, versículo 8, que conta da história de Saul. Inclusive a série está passando aí na TV. Olha o que fala aqui. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu os holocaustos. Mal acabara ele de oferecer esse holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, e Samuel perguntou-lhe: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim. Ainda não obtive benevolência do Senhor. Então é forçado, olha o que ele falou, é forçado pelas circunstâncias, e eu oferecerei este holocausto. Olha que situação. Aqui ele recebeu, nós sabemos aqui que a guerra entre os israelitas e os filisteus estava para acontecer, mas naquele momento ele recebera uma mensagem de Samuel, profeta, aquele que ungiu ele. Quando Saul foi ordenado como rei, o povo exigia de Deus, porque Deus cuidava dos israelitas naquela época. Mas o povo clamou, brigou, blasfemou, fez de tudo. E queremos um rei. E Deus estabeleceu um Saul. E nessa guerra contra os filisteus, Samuel disse: me espere, porque nós vamos fazer
esse holocausto em questão da guerra que será vencida. E os dias foi se passando. E a incerteza, vou pôr agora outra palavra, a intolerância, outra palavra, a ansiedade, a insensatez, a falta de temor e tantas outras palavras que eu poderia aqui ficar relatando numa série bem comprida, estava acontecendo com Saul. Porque no momento em que ele disse para os seus soldados, trazei-me aqui aquelas ofertas, ele se esqueceu quem é que tinha colocado ele lá. Ele se esqueceu de quem tinha vindo a ordem. Ele se esqueceu qual era o único que poderia fazer aquelas ofertas. E ele ofereceu esse holocausto. E Deus se irou com ele. E quando Samuel chegou, ele falou para ele, o que fizeste você? Daí eu vou trazer essa palavra para mim e para você hoje. Quantas vezes Deus nos passa uma palavra, ou você está numa igreja, ou você encontra com alguém e Deus toca no teu coração de orar com alguém, essa pessoa é usada, alguma coisa acontece de extraordinário e uma mensagem te chega, ou um sonho que te é dado, um cântico que você fez e o Senhor tocou no teu coração de fazer algo, mas você, no lugar de fazer o que Deus está te mandando, você antecipa, você passa na frente, você quer resumir o tempo que não é teu, o tempo e as horas que não te pertencem, porque tudo que nós vivemos nessa terra é bênção de Deus, é herança de Deus, é misericórdia de Deus. Estamos vivos, é a misericórdia de Deus que nos faz estar vivo. E aqui neste momento, dessa insensatez desse rei, ele foi lá e pegou e fez o sacrifício para o Senhor. E quando Samuel chega, ele fala, o que fizeste? E ele quis, aí vem, se justificar. É porque você demorou, é porque eu te esperei, é porque o povo movimentou, é porque os filisteus poderiam ter me atacado, é porque o povo foi se ajuntando, alguns foram se... Olha só, olha os percalços que ele buscou, olha as tentativas dele de tentar tampar aquele buraco que estava imenso do erro que um rei fez. Um rei que foi considerado ungido por Deus, representava todo Israel de Deus. Antes esse Israel era de Deus, agora ficou na responsabilidade dele. E ele mostrou essa insensatez. A responsabilidade de assumir e aceitar o erro é minha, é sua. Errou, assuma o erro. Fez alguma coisa que desagradou a Deus, chegue para Ele, peça perdão, assuma teu erro. Não vai pensando que porque você não assume o erro hoje, a vida vai ser bondosa, que a vida vai ser maravilhosa. Não, porque isso daí vai acumulando, é como um tijolinho em cima de outro tijolinho e vai te pesar aos longos dos anos. Porque quando nós assumimos o nosso erro, nós estamos reconhecendo que nós erramos e que não vamos errar mais, porque nós não aprendemos com os acertos. Seria muito bom se fosse dessa maneira, mas quanta coisa você aprendeu errando, machucando. Uma criança aprende a andar quando se machuca, porque ela cai, ela tem que aprender a se equilibrar, e nós adultos temos que aprender a nos equilibrar debaixo da vontade desse Deus poderoso. E ele não quis assumir o seu erro, ele ficou se justificando que era isso, era aquilo. Quantas vezes nós fazemos isso? Por medo, por condição que não queremos ser envergonhados. A palavra de Deus, ela é aquela que nos honra. Quando nós assumimos algo que não está debaixo da vontade de Deus, você pode ter certeza, quando você pede perdão, Ele não lembra mais, Ele joga no mar do esquecimento. E Ele vai fazer novas todas as coisas. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã.
Daí você pode pensar até assim, porque eu tenho bastante amigos, eu tenho meu pastor, porque eu tenho meus parentes. Tudo isso vai passar. Um dia você vai chegar e vai analisar tudo aquilo que você poderia ter mudado no decorrer desses anos. Se você tem amigos, eu vou te dizer, nem todos são amigos. Porque quando você olha na realidade, você não tem ninguém, você tem Deus. Jesus, ao longo de todos os 3 anos, tendo os 12 ao lado dele, na hora que ele mais precisou, quem estava ao lado dele? Ninguém, só o Pai. E nós sabemos o que aconteceu com seus discípulos, temerosos, com medos, porque eles foram perseguidos, foram acuados. Mas Jesus, nessa trajetória, ele disse, está tudo consumado. Quando ele estendeu aqueles braços, ele estendeu para que eu e você pudéssemos reconhecer que nós temos que assumir os nossos erros e acertar com eles. Cada vez que nós erramos, haver um propósito absoluto dentro de nós, que tudo aquilo aconteceu porque nós não tivemos atenção de prestar atenção nas coisas em que vieram, as palavras que foram ditas, pessoas que foram usadas, a bondade de Deus, a sua misericórdia que te fez estar vivo. Saul não quis assumir. E por isso, ele não ter assumido, olha o que aconteceu. Eu vou dizer para você. Então, no 13, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente e não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja o príncipe sobre seu povo. Deus, quando ele determina a tua vitória, está determinado. Aqui, Saul era para ser para sempre. Mas Saul não entendeu. Quando ele quis passar na frente do profeta, não era o profeta somente que ele estava passando na frente, ele estava tirando a ordenança de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que sabe os meus pensamentos agora, aquele que te conhece e sabe o teu deitar, o teu levantar, a tua fala, a tua conduta, tudo que você deseja, o que você almeja e aonde você vai chegar. E muitas vezes até onde você está parado. Todos querem culpar alguém. E eu venho nesta noite falar para você, da mesma forma aqui, que Saul perdeu o seu reino por uma desobediência. Estar na presença de Deus é muito sério. Não brinque com Deus. Não faça charcote da palavra de Deus que Ele te ordenou algo para fazer e você fala, mais para frente eu faço, amanhã ou depois eu faço. Não. Porque um rei famoso que tinha tudo para fazer o que era bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor, já começou passando as coisas desordenadamente. E uma das coisas que eu quero dizer para você, Deus não trabalha em desordem. Então pare também de trazer as coisas antigas para a tua vida, de culpar as coisas antigas, porque eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, as coisas que me aconteceram. Pare. As coisas antigas não se edita, se esquece, porque Deus sendo soberano, Ele esquece. Pare de comparar a sua família. Porque minha família é nervosa, porque a minha família grita, eu também sou nervoso, eu também grito, eu também faço, meu pai fazia assim, eu sou assim. Não! Novo tempo, nova criatura. Eu comecei essa palavra dizendo, como você está? Você que faz as suas escolhas. Não culpe mais ninguém. Errou? Eu fiz uma escolha muito errada na minha vida. E paguei com duras penas. Mas eu não culpei as pessoas. Porque eu sabia que naquele momento que eu estava passando pelo processo, eu havia sido... A pessoa tinha... O Senhor tinha me mostrado que era errado. Mas eu me achando nos achômetros... E uma coisa eu quero deixar relatado aqui, na palavra não tem eu sinto e eu acho, na palavra tem então diz o Senhor. Eu passei pelo processo,
e eu não pude culpar ninguém. Porque não se culpa. Então pare. Você que faz as suas escolhas, observe, ore, demore um tempo, veja, sonde a terra. Eu uso esse termo com os mais íntimos, sonde a terra. Sonde em todos os aspectos, seja sociedade, casamento, viagem. Veja o que pode ser favorável, o que não pode. Deus vai te mostrar para você, Ele vai te dar os sinais necessários para que você vença. E eu quero falar uma coisa assim, a vida não é fácil. A vida é para os corajosos. Jesus falou isso. No mundo sofrereis aflições. Aflições. Sabe o que é uma aflição? É uma condição sem ter nenhuma atitude ali para solução. Tribulação. Mas eu venci e vós vencerei. Porque nós, através dele, passando por ele, quando ele morreu na cruz, ressuscitou e ele vai voltar. E ele disse, está tudo consumado. Então comece a entender que hoje você atravessou problema, amanhã você terá outro. Hoje você pagou um boleto, amanhã chega outra conta. Hoje você teve que tomar uma atitude muito séria, amanhã você vai ter que tomar outra muito mais séria do que hoje. A vida não é, como eu falei lá, a vida real não é um filme, não é nenhum tipo de novela, não é série. A vida é cotidiana na presença de Deus. E cada dia você vai ter que enfrentar uma forma diferente de luta. Ah, mas eu não sei nem lutar. Peça ao Senhor, Ele te dará as condições necessárias para você ter essa força que somente vem dEle, para que você não perca mais seu tempo. Não é mais tempo de perder tempo, mas de acreditar. Então eu vou repetir novamente. Todos querem culpar alguém, não culpe mais ninguém. Assuma seus erros. Saul perdeu o reino porque não quis assumir os seus erros. Se ele tivesse falado com Samuel, eu errei sim, Samuel, mas a minha preocupação me levou a fazer besteira, mas ele não teve humildade. Ele quis jogar nas costas de todos que estavam à sua volta. Pare de culpar as coisas antigas. Não edite mais essa fala. Exonere ela. Amorteça ela de uma vez por todas. Pare de comparar que a sua família é assim, eu tenho que ser assim, porque todos são assim. Você não é igual à sua família. Você é único. Já falei também na live. E outra coisa, você que faz as suas escolhas, comece daqui para frente priorizar suas escolhas. Marque. Não consegue memorizar? Marque no papel, veja o que é favorável e o que é contra e tome a sua decisão certa. E a vida não é fácil, mas com o Senhor nós seremos mais que vencedores. Porque quando Jesus nos disse que nós sofreríamos aflição, mas Ele venceu o mundo e nós venceríamos, a palavra veio dEle. E tudo é dEle, tudo volta para Ele também. Eu quero terminar esta live como eu comecei. Como você está agora? Tudo aquilo que você recebeu e que confirmou no teu coração. Sabe, escreva num papel. Depois que você escrever para lembrar, você dobra esse papel, ore, apresente ao Senhor e fale, a partir de hoje, não sou mais esta pessoa que está aqui. Porque hoje eu quero viver o novo que Deus tem para mim. E você verá que grandes coisas vai te acontecer. Eu quero fazer uma oração, encerrando uma palavra tão maravilhosa, dessa que foi esse momento de reflexão, que você possa ter esse momento. É necessário consertarmos a casa, tirarmos do quartinho do fundo tudo aquilo que está lá guardado e deixarmos que o Espírito de Deus venha pairar sobre tudo aquilo que Ele tem nos dado. Senhor, eu te louvo por esta palavra, eu te agradeço pela tua presença, por tudo que o Senhor nos deu neste dia e também no decorrer desta noite. Que o Senhor esteja com todos aqueles que ouvirem este vídeo, que o Senhor possa falar grandemente, que o Senhor alcance vidas, que as pessoas possam ser curadas da alma e que as pessoas tomem atitude,
para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, porque eu tenho certeza, Pai, que quando, Senhor, nós nos rendemos, o Senhor faz. Ó Paizinho, eu te peço tudo isso no nome do teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite abençoada, que você possa estar hoje e sempre, sabe, acertando, porque nós sabemos que as melhores coisas estão por vir. Que você fique nesta paz. Shalom.